Possa nos abençoar nessa quarta-feira, 10 de maio de 2006. Primeiro tópico. Então, muito bem. Estar materializado. Nós não temos como entrar na vida sem estarmos materializados ou sem estarmos corporificados. Então é ponto-chave. Eu não entro em lugar nenhum no meu estágio evolutivo se não estiver no corpo carnal. Eu não sou ninguém no plano espiritual hoje. Mas com esse aprendizado aqui, nós passaremos a ser alguém no plano espiritual amanhã. Agora, como é que nós seremos alguém no plano espiritual amanhã? Nós estamos, na atualidade, com o nosso espírito aprisionado e calado dentro do corpo de carne. Hoje, manda em mim do pescoço para baixo. Eu do pescoço para cima sou alguém que estou gritando, que estou buscando a minha libertação. Só que a busca da minha libertação só acontecerá se eu domar a mim mesmo do pescoço para baixo. Se eu conseguir domar a mim mesmo do pescoço para baixo, exercitando essa circunstância, eu passarei a dominar a coisa domada. De acordo? Se tiver dúvida, pode trazer, tá? Viu? Eu passarei a dominar a coisa domada. Que coisa é essa? Essa coisa é denominada por Freud de id, não é? Quer dizer, as coisas que eu tenho armazenadas, não é? Ele diz sobre id que é um inconsciente que grita prejudicando o consciente, que ele chama de ego, certo? Ego de fato não é o consciente, ego é que é de fato o id, mas ele denomina assim, vamos deixar passar. E fala sobre o superego, que o superego só age se o ego dominar o id. Só que eu digo ao contrário, eu digo diferente. O superego é a programação da próxima encarnação. Não tem como desenvolver o superego. Por exemplo, o que eu falo para vocês não é o meu superego. É uma colher de chá que o plano espiritual me dá, acordando neurônios provisoriamente, onde depois da intuição eles vão adormecer de novo. Está claro? Porque a intuição, ela não é de fora para dentro, que é um erro grave acreditar que a intuição é de fora para dentro. A intuição de fato é de dentro para fora, só que é um de dentro para fora meio esquisito. Eu não desperto os meus neurônios adormecidos que pertencem ao superego ou ao superconsciente. Só um minutinho, sério. Eu não desperto. Eu preciso de um amigo espiritual com um estágio evolutivo mais avançado que o meu, amigo espiritual superior na Terra, não é amigo espiritual superior fora da Terra. De acordo? Então eu necessito que ele, assim como nós temos a capacidade de hipnotizar o nosso corpo de carne pela anestesia do sistema nervoso, o plano espiritual tem a condição de abrir as comportas do futuro no presente. Deu? Veja bem, presta atenção, sério. Enquanto eu não sei viver, o meu superconsciente é inseminado no meu consciente através de uma gravação energética armazenada, guardada, contida no fluido vital animalizado dentro da minha medula óssea. Então, quando eu construo o meu corpo, paralelamente à construção do meu corpo, já vem junto tudo que eu vou fazer sem ser determinístico. Tudo bom, meu prezado? Acontece o seguinte: quando eu estou intuído, depois que passa a intuição, eu perco.
Só que eu perco no cérebro de carne. Mas eu jamais perderei para a próxima encarnação no cérebro espiritual. Porque quando desperta o neurônio do cérebro de carne, o neurônio do cérebro de carne manda o registro para o cérebro perispiritual. Eu não tenho acesso ao cérebro espiritual. Eu tenho acesso apenas ao cérebro carnal. Agora, por que eu não tenho acesso? Porque o meu perispírito deveria estar circulando em volta do meu corpo de carne. Como eu não sei viver, está prisioneiro dentro do meu corpo de carne e, por conseguinte, aprisiona concomitantemente o meu espírito. Viu? Embora Kardec fala claro, lá os amigos espirituais falam claro, que o espírito não está preso dentro do corpo como um pássaro dentro de uma gaiola. Perfeita resposta. Só que como eu estou materialista, aí é que entraria. Como eu estou materialista, eu adormeço o outro lado, que é o lado da eternidade. Porque Deus não me fez eterno. Eu é que construirei a minha eternidade. Então não é a eternidade que agrupa os espíritos. Cada espírito terá a sua própria eternidade individualizada. Mas é aquela passagem do Missionário da Luz do nascimento de Sigismundo, não é? Então o que acontece? O certo é eu ser um em três. Como eu não sei viver, eu sou três em um. Ou seja, o espírito está prisioneiro do que pensa, o pensamento construiu um perispírito dentro do que foi pensado, e os três estão prisioneiros num corpo de carne. Eu posso pensar o que eu quiser, só que esse meu pensamento, na minha ignorância, só vale eu estando na carne. Eu estando fora da carne, acabou Zé Miranda. Está claro? Não existe Zé Miranda. E isso no nosso atual estágio evolutivo. Que atual estágio evolutivo é esse? É a nossa genética. Eu sou filho de pais inferiores. Só eles aceitariam me trazer na vida, porque pais superiores iria desperdiçar o meu tempo, porque eu já tenho naturalmente a vaidade incrustada no meu ego. Certo? Meu eu está morto para mim. De acordo? Que é a negação da luz. Então veja bem, estou materializando porque não sei o que é me espiritualizar. De acordo? Estou materializado. Agora, estando materializado, eu, como vim do nada, estando aqui, eu tenho aquela ânsia de guardar, de acumular, de preservar. Via de regra, porque quando no reino animal ficou um registro forte de que se eu não escondesse a comida para comer amanhã, eu passaria fome. Tanto é que tem animais que comem só quando a comida está putreficada, quando está já se decompondo. Por quê? Porque dentro da genética daquela atualidade, esses animais, eles modificaram a genética interna deles, se alimentando de coisa estragada para não morrer de fome. De acordo? Tá? E diante disso, hoje nós temos animais que promovem a asepsia da natureza, não é? Ingerindo esses alimentos putreficados, não é? E são animais, já que nós já nos entendemos sobre estar materializado e ser materialista, sobre o ser materialista tem muita coisa para falar, mas é desnecessário, não é isso mesmo? Nós temos, por exemplo, ser materialista. Ser materialista é aquela criatura que está buscando guardar para si. Quem está procurando guardar para si tem que tirar de algum lugar. Para tirar de algum lugar tem que sacrificar alguém. De acordo? Então, cuidado com esse materialismo. E o materialismo chega às raias da doença, não é?
E essa doença vai gerar o chamado avarento. O avarento é a criatura que guarda e não gasta, ou estraga porque guardou e não usou, não é? Ou ele morre guardando as coisas. Essas criaturas nessa situação são criaturas que ontem, numa vida anterior, passaram muito aperto, né? E acostumaram a viver no aperto. Nessa encarnação tem coisas, mas tem tanto medo de passar aperto que prefere guardar as coisas. Guardando as coisas, ela não vive nem o presente nem o futuro, vive o passado. Tá? Se não estraga o dinheiro, estraga a saúde. Se não estraga o dinheiro, estraga a saúde. Tá claro? Agora, veja bem, o avarento morre com armazém cheio de coisas, certo? Quando é que vai ser a ocasião em que ele vai sair dali? Quando ele tiver oportunidade ambiental de ver criaturas que levam uma vida normal e ele leva uma vida anormal. Quem leva a vida normal tem o necessário. Ele que leva a vida anormal tem além do necessário. Só que ele não usa, mas ele vai usar a inteligência, porque cada um de nós é dotado de uma gama de informações na área da inteligência, onde essa gama de informações são despertadas, o oposto dessa gama de informações, quando a gente se saturar no sacrifício e no erro. Deu? Então vamos entrar agora em vinculação e desvinculação. O que mais a gente escuta são casais muito felizes que se programam para uma próxima encarnação voltarem juntos. Isso é um erro gravíssimo, porque repetir outra encarnação com a mesma mulher, porque eles foram felizes, isso de fato mesmo é egoísmo. Vamos analisar primeiro, antes de entrar propriamente na vinculação, na desvinculação, vamos entrar no porquê da união de homem e mulher. A união de homem e mulher é algo provisório, onde nessa circunstância de um determinado tempo, ele vai se energizar de valores que ela possui, e ela vai se energizar de valores que ele possui. Por quê? Porque o Criador nos dá fragmentos de inteligência, nos dá fragmentos de despertamento existencial. Eu penso que sou inteligente, eu penso, mas eu não sou inteligente. Eu estou temporariamente inteligente. Se eu levar uma vida dentro da lógica, não sei se é dentro da lei não, tá? Se eu levar uma vida dentro da lógica, eu tenho possibilidade de ampliar a minha inteligência. Então, como é que eu vou ampliar a minha inteligência? O meu lado oposto, que é a minha mulher, é meu lado oposto, minha mulher, porque eu não sei dominar o meu lado oposto. Eu só sei ser razão pura. Eu não sei me casar com o meu sentimento. Ser enérgico, ser trabalhador, ser cumpridor do dever. Resumindo, ser ativo. Certo? Tanto que nós vemos que a mulher é passiva. A mulher é passiva porque ela é superior. Porque o inferior não aceita ser passivo. A última palavra é minha, quem manda sou eu que sou o número 1 e eu que sou tal. Então eu tenho que aprender. Agora eu aprendo com a mulher. E por que a mulher é superior? Porque se ela não for superior, ela jamais aceitaria me gerar. Vê se deu. De acordo? Então, se ela tem um instinto maternal nela, é porque ela já está pronta para gerar aquilo que ela era antes.
Um homem não gera um outro homem ou outra mulher, mas uma mulher gera um homem ou muitos homens. Por quê? Porque ela já foi homens antes, ela já superou o lado ativo dela. Lado ativo, eu funciono por fora. Lado passivo, eu funciono por dentro. É por isso que o homem morre mais depressa. Por quê? Porque a mulher agindo por dentro, ela se preserva, ela se movimenta menos. O homem agindo por fora, uma circunferência de 360 graus do lado de fora, tem que viajar muito mais depressa. Seria assim como a vida está estruturada em duas engrenagens, uma pequenininha e uma grande. A pequenininha dá uma volta. Para a grande acompanhar a pequenininha tem que dar 10 voltas. Tanto que vocês contam o número de dentes de uma engrenagem pequena e o número de dentes de uma engrenagem grande. A engrenagem grande é o homem ativo. Ele é que manda, ele é que impõe, ele é que fala o que ele quiser. E em contrapartida, ele se exausta, ele se cansa em demasia. Enquanto que a mulher pequenininha vai dizendo: sim senhor, sim senhor, isso, sim senhor, sim senhor. Enquanto isso ela está se preservando. O homem pensa assim: eu me esbaldo lá na rua, eu faço até umas aventuras com outras mulheres. E a dele, a engrenagem pequenininha, está dentro de casa, trabalhando, cuidando dos filhos, trabalhando, cuidando dos filhos, lavando, passando e cozinhando. Não é isso mesmo? Parece que ela está tomando prejuízo. Você vê, para falar sobre um tópico, como é que a gente avança, né? De volta que dá. Parece que ela está tomando prejuízo. A dor consciencial dele, consciente ou inconscientemente, a dor consciencial dele vai fazer com que ele à noite, abraçado com ela, dormindo, vai contar tudo para ela, as besteiras que ele fez. Entendeu? Tá claro? Se vocês analisarem com calma, as mulheres de um século atrás pareciam que eram mais infelizes do que as mulheres de hoje. Que as mulheres de um século atrás eram prisioneiras. Tinha uma série de aparatos aí que elas não podiam nem pensar. Hoje as mulheres são livres, andam de motocicleta, né? Fazem o que querem, não é? Elas se esbaldam. Só que, paralelamente, elas, ao invés de continuarem evoluindo, elas estão involuindo. Por quê? Porque elas estão retornando ao estágio inferior como homens. Não perdem o implemento genésico da mulher, mas modifica a mente da mulher. Ela lentamente está se esterilizando. Então vamos voltar a um século atrás. Há um século atrás, o homem era o provedor do lar. Na condição de provedor do lar, ele não desviava nada do financeiro na proteção da mulher e dos filhos. Certo? Hoje, com a chamada liberdade, um século depois, com a chamada liberdade, que de fato não é liberdade, mas é libertinagem, o que é que acontece? O homem debandou, o homem perdeu o brio. É ou não é? O homem perdeu o brio. Então, se ele perdeu o brio, o que é que acontece? Não interessa as consequências. Tanto que aprisionam gente porque roubam um pão, ou uma coisa qualquer, ou um sabonete, roubam e aprisionam. Agora, não aprisionam quem engravida uma moça, com a desculpa interessante, né? Ah, mas ele não fez ela só e sozinha, ela também concordou e quis. Perfeito. Só que homem e mulher não existem na individualidade. Homem e mulher são dois indivíduos opostos.
até que os dois gerem alguma coisa, formando um terceiro piso. De acordo? Muito bem. Então o que acontece? Existem leis, existem punições para quem rouba ou mata. E dizem que é proibido abortar. Não dizem? É proibido abortar. Mas matar não é um aborto por antecipação, Vesteu? Matar uma pessoa, por exemplo, de 20 anos, tem mais 40 anos pela frente, matou aquela criatura, adiou o aborto, mas não deixou de abortar. Está dando ou está difícil? Está dando? Ele morreu antes. Caminhos empate. Você diz uma coisa interessante, é a evolução. A evolução, de fato, tem que melhorar a raça. E se vocês analisarem com calma, a raça está piorando. Quem confia em quem? E há um século atrás, não é? Um homem, por exemplo, que ia num banco pedir um dinheiro emprestado, não precisava assinar documento. Certo? Eu mesmo era menino de 5 ou 6 anos, meu pai me segurou pela mão e me levou num banco, não é? Chegou lá no banco, ele conversou com o dono do banco, porque naquele tempo não havia gerente, havia dono de banco e havia os funcionários, não é? Então o que acontece? O meu pai pediu se podia dar um cheque antes do saldo que ia compensar aquele cheque entrar, porque era um dinheiro seguro que ia entrar 15 dias depois ou 20 dias depois. Aí o dono do banco falou para o meu pai: Vitor, faça o que você quiser, que eu endosso aqui. Aí o meu pai virou para ele e falou assim: qual é o documento que eu tenho que assinar? Ele falou: você não tem que assinar documento nenhum, você tem vergonha na cara. Eu ouvi isso com 5, 6 anos, nunca esqueci isso, não posso esquecer. Agora hoje os bancos se estruturam aí de uma dúzia de assinaturas e ainda corre risco. E dentro desse correr de risco, um empréstimo que eles poderiam fazer por 1% ao mês, que já dava lucro, eles fazem um empréstimo com 8, 9 ou 10% ao mês, porque poucos que pagam garantem os muitos que não pagam, Vesteu? Por isso é que os juros é altíssimo. Já quando? Então vejamos. Então, a mulher ficou livre, mas perdeu o conceito do respeito do homem, porque o homem é ignorante, e na ignorância do homem ele não aceita que a mulher seja mais do que ele. Ela pode ser, se ele prover. Uma mulher, por exemplo, que está namorando, uma moça que está namorando um rapaz, se ela provar na primeira encontro com esse rapaz que ela sabe mais do que ele cai fora. Por quê? É um instinto machista, é um instinto dominador do animal que ainda prepondera sobre o homem. Está claro? Né? Ficou condicionado. Entendeu bem? O homem ontem era dono de haréns, ainda tem isso lá no Oriente, não é isso mesmo? Agora, quando o homem está pronto para não ter mais o harém, ele nasce aqui no Ocidente. Só que nasce aqui no Ocidente, mas ainda tem aquele resquício. Então ele tem que trair a mulher dele. Não é porque ele é sem vergonha, mas é porque ele tem a genética incubada que ele tem que sair dela lentamente. Tá claro? Porque eu também penso assim, igual no meu caso, eu tive uma educação, um princípio, uma base de meu pai e minha mãe, e que é tanto que eu posso ter sido ou ser uma mulher livre no sentido assim de tomar minhas atitudes
com relação ao trabalho, cumprir determinadas situações que necessitam, mas eu tenho na minha consciência esse limite de liberdade diante dele. Isso, você tem um limite de liberdade porque você está instruída. A maioria pensa que liberdade tem vinculações com a libertinagem. Entendeu bem a jogada? Você é livre. Eu sou livre para errar. Só que eu olho para o buraco, penso, será que vale a pena eu me jogar lá naquele buraco? Não vale. Então eu sou livre, mas eu não quero. Certo? De acordo? Aquela frase, né? Isso se encontra em 1 aos Coríntios 6, 6:12 de 1 aos Coríntios e 10:23 de 1 aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. De acordo? Eu falo assim, mas eu não estou fazendo vantagem sobre você, não, porque eu dou aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E de vez em quando sábado, viu? Então eu não faço vantagem. Não, mas eu tenho dia que eu faço 3 palestras. Então vamos lá. Então o que acontece, minha cara Célia? O mais grave erro na nossa sociedade é a mulher ter que trabalhar fora. Sim. A mulher, quando ela deseja entrar na maternidade, ela tem que renunciar a tudo na vida. Esquece de tudo, inclusive dela. Porque concomitantemente a esse sacrifício, ela vai receber coisas inimagináveis. Porque ninguém é capaz de substituir a mãe. E o filho precisa da mãe. Uma mãe que trabalha fora e deixa o filho com qualquer pessoa, por melhor que seja, não tem o direito de exigir ser amada pelo filho. De acordo? Não tem direito nenhum de exigir ser amada pelo filho. Agora, na nossa sociedade errada e cruel, a mulher tem que trabalhar fora. Agora, por que tem que trabalhar fora? Se ela tem um companheiro que consegue renda para despesa, ela pensa, a casa da vizinha é melhor do que a minha. Se esquece do filho. Eu gostaria de dar uns passeios aí para poder entrar numa terapia. Esquece do filho. Eu não posso andar sem andar na moda. Esquece do filho. Entendeu bem? Agora, a mulher que gera um filho, isso é provisório. Ela tem que renunciar a tudo. Nossas leis, se fossem leis corretas, seriam leis que colocariam a imposição de uma mulher que se engravida imediatamente a lhe cuidar só da vida dela, mesmo na ociosidade. Então, até os 7 anos, ela não poderia pensar em trabalhar. Tanto que, se a genética humana estivesse correta, uma mãe amamentaria o filho até os 7 anos, que é o certo. Biologicamente falando, é o certo. Há um século atrás era assim. Eu era menino, tinha uns 10 anos, né? Estava passando um período numa fazenda de um parente da minha mãe. Tinha lá uma companheira casada com apenas 24 filhos. 24 filhos. Ela dava o peito de um lado para o filho de colo, e o outro menino com 6 anos mamava no outro peito dela, desceu. Em pé, vai ver. Em pé. Em tese, é um absurdo. Agora, ela tinha 24 filhos, é um erro, faltou instrução. Ela criou filhos igual porquinhos, igual cachorrinhos. Não é? Esse é um erro, faltou instrução. Entendeu, verdade? Agora, o certo
é uma mulher amamentar o filho até os 7 anos. Fica entendido que ele é amamentado até os 7 anos, mas a partir do 1º ano vai reduzindo as vezes que amamenta e vai dando outros alimentos para a criança e se adequando, se adaptando. Mas o peito de manhã e o peito à noite, nas crianças dormir, não tem jeito de sair dessa lógica. Agora, saiu da lógica. Tem mulher que seca o peito com 1 mês, 2 meses. Então saiu da lógica. Se saiu da lógica, a genética da sociedade humana está toda destrambelhada. Entenderam bem? Onde é que nós vamos chegar? Nós não vamos chegar em lugar nenhum no certo, mas no errado vamos aprender o que é certo. Vê se deu. Tá claro? A lógica, minha querida, seria eu estar muito melhor do que um século atrás. Um século atrás a mulher era escrava do homem. Muitas chamavam ele de meu senhor. Ele que mandava, era aquela única palavra, não era a última não, a única palavra. Então, essa é uma lógica materialista errada. Hoje é uma lógica que nem é materialista nem é espiritualista. Então nós estamos parados no tempo. De acordo? Certo? Agora, o que se trata? De fato mesmo, a desvinculação. Desvinculação é: eu já recebi toda a energia feminina para mim. Não preciso mais da energia feminina. Aí eu posso nascer mulher, vê se deu. Somando homens, que fui eu, aí eu posso nascer mulher. Com qual finalidade? Gerar os mesmos homens que eu fui, só que em situação melhor, vê se deu. Tá claro? Isso aqui é desvinculação. Porque desvinculação não é ficar livre de uma mulher. Desvinculação é sublimar uma mulher, transferindo ela para ele mesmo. Porque o masculino é filho do feminino, o feminino é mãe do masculino, também do feminino, obviamente. Porque nós temos 3 tipos de mulheres, né? Nós temos fêmea, nós temos parideira e nós temos mulher. Fêmea gera qualquer coisa intitulado homem ou mulher, né? Fêmea. Parideira é uma tola que se sacrifica pelo todo sem crescer. Tá claro? Parideira. E mulher é aquela que se envolve com um homem aquém dela, para provar a ela que ela é capaz de suportar ou tolerar aquele homem. Vê se tá certo? Ou seja, gente, desvinculação ao pé da letra é o homem se fazer homem. Ele só se fará homem quando ele for capaz de estar lá no plano espiritual. Pode voltar como mulher, diz não, vou voltar como homem, com características de mulher. Como? Tolerar uma fêmea, vestiu. Porque está lá como homem, venceu, filho do homem, venceu. Então pensa assim: não, eu vou voltar como mulher, mas eu quero o melhor homem do mundo para poder eu viver a mordomia. Porque evolução, gente, não é 2 iguais. Evolução são 2 opostos, onde os opostos são também opostos no estágio evolutivo. Uma grande mulher ao lado de um grande homem é perda de tempo, entendeu? De acordo, Charles? São opostos. Homossexualidade, meu caro, é outra problemática. Homossexualidade, ela é concebida através da insatisfação promíscua.
onde a criatura se esbalda num erro, numa possibilidade. Vamos dizer, hipoteticamente, tem vários caminhos, tá? Mas eu vou dar um só. Vamos dizer, um rapaz com 20 anos, lindo, pais riquíssimos, então ele tem tudo. Então as mulheres ficam igual loucas, querendo se unir, que é outro tipo de não desvinculação, querendo se unir a um rapaz com fatores externos atraentes. Então ela quer aquele rapaz, é bonito, é novo, é desimpedido, é rico. Então ela quer. Ele que não tem uma estrutura adequada, uma estrutura perfeita, com lógica existencial, ele abusa daquela moça. Aí ela vai ser uma mulher vencida, sofrida. Aí abusa da segunda, da terceira, da 10ª, da 100ª. Só que ele esquece de um detalhe: elas ficarão infelizes porque não concretizaram aquilo que elas ambicionavam, e ele enganou elas para possuí-las por uma noite ou por um mês. Aí o que acontece? Durante o dia ele goza, à noite, enquanto ele dorme, elas gozam, vê se suga a energia dele. Suga a energia dele. Então o que acontece? Quando ele ficar velho e morrer, ele vai morrer com excesso de energia, de hormônios femininos. A proposta: excesso de hormônios femininos e escassez de hormônios masculinos. Mas a programação dele é de homem. Então ele nasce num corpo de homem, só que com as características. Olha, gente, isso serve lá para a sua coluna. Não cita meu nome não, tá? Cita o seu nome, que eu vou ficar muito feliz. Olha, gente, o que falta na humanidade é uma coisa tão insignificante: é as religiões desempenhar o seu verdadeiro papel, onde nesse desempenho desse verdadeiro papel, não ensinar os prosélitos a amarem o desconhecido que a gente chama de Deus, mas é amarem a cada qual, engrandecendo aquele que foi capaz de criá-los. Entendeu, meu caro? Isso é que está faltando às religiões, que as religiões, fazendo isso, a inteligência adormecida de cada um vai se despertar naturalmente. E aí, somente aí, acontecerá a desvinculação. Desvinculação com a ignorância. Porque enquanto eu for ignorante, eu não me desvinculo da mulher e ela não se desvincula de mim. Entendeu? Vamos lá. Então, desvinculação. Jamais existirá a desvinculação. Desvincular e desvincular do homem e da mulher, tá? O homem se desvincula da mulher quando ele puder ser mulher. Mas claro, porque o corpo, o centro genésico, isso é secundário. O que importa é a minha mente. Porque enquanto eu estiver numa circunstância animalizada, eu preciso do centro genésico para gozar. Enquanto eu estiver num corpo animalizado. Mas no dia que eu estiver num corpo espiritualizado, eu vou gozar vendo a felicidade do meu próximo, Deus, certo? E meu próximo eu começo com o meu filho, a minha companheira, o meu companheiro, tanto faz. Entenderam bem? É mais fácil. É mais fácil. E outra informação fantástica: enquanto eu estou animalizado, eu gozo somente pela penetração. À medida que eu for me espiritualizando, vai reduzindo a penetração, de acordo? Até anular. E não havendo a penetração, mas havendo o amor, porque não há amor na terra, havendo o amor, o que acontece? Um leve toque dos dedos da pessoa amada nos dá prazer. De acordo? Vamos só ao exemplo do Chico Xavier.
Só o exemplo do Chico serve para outros casos também. Então vamos só ao exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier, eu acredito seriamente que o Chico Xavier, na vida anterior, foi Lívia, que foi a esposa de Públio Lentulus, está lá na obra há 2000 anos. Então o que acontece? Se foi Lívia, essa Lívia encarnou como homem chamado Francisco Cândido Xavier, para ver se de fato ela já era mulher em definitivo. Porque de fato, para sofrer o que ela sofreu, que está lá na obra, ela é um espírito muito superior ao Públio Lentulus. Tanto que, se vocês analisarem com calma, enquanto Chico foi vivo, o Emmanuel só dava a mensagem através do Chico. Ou seja, Públio Lentulus ouviu uma intriga de que a Lívia estava traindo ele, talvez só em pensamento, porque naquela época não tinha como trair fisicamente. Então escravizou a Lívia. Ao escravizar a Lívia, na obra 50 anos depois, ele veio como escravo, dizem que para pagar a lei de causa e efeito. Mas ele veio como escravo para ele, mas não quitou a dívida com ela, venceu. Está claro? Agora, o Chico veio como homem, com dois valores, dois fatores. Eu não posso provar, então, mas são as deduções que a gente chega depois de tanto estudar. Então, o que acontece? Veio como homem para ver se era isso mesmo que ela tinha na mente. E o Públio Lentulus veio como Emmanuel, que ele foi um padre muito antes, né, de nossa época, 100 ou 200 anos antes, ele foi um padre chamado Manuel, não é? Mas como o Chico entendeu errado, ele disse, o Chico perguntou, quem está me orientando? Ele respondeu, é Manuel. O Chico entendeu, Emmanuel. Ele falou, é Manuel. O Chico entendeu, Emmanuel. Então ele deixou ficar como Emmanuel. Então o que acontece? Se o Chico se envolvesse com sexo, ele iria despertar o ciúme do Emmanuel, que não tem esse estágio evolutivo, como acreditam. Porque a maioria das obras que ele psicografou, com o nome dele, ele precisou de socorro. Tanto que, se vocês analisarem com calma, o André Luiz mandou o Chico psicografar obras de muito mais profundidade do que do Emmanuel. Então, o André Luiz podia estar como parceiro do Emmanuel, orientando ele. Então, o Chico, de fato, não se casou. Primeiro, tinha 400 obras para ele publicar. É muita coisa. Se tivesse 2 Chicos no Brasil, seria 200 obras para cada um. Se tivesse 4 Chicos, seria 100 obras para cada um. Então o que acontece? Como ele ficou sozinho na parada, ele teve que anular tudo. Porque quem é casado tem que mexer com cozinha, tem que mexer com lavar roupa, tem que mexer com cuidar de filho, com a criança e a seta. Entendeu? É igual você disse, para ele escrever tantas obras como ele escreveu, ele estava mais no plano espiritual do que... Exatamente. E no plano espiritual, o que acontece? Ele veio como homem. O Públio Lentulus, apesar do Chico vir como homem, ficou registrado nele a química da Lívia, não a química do corpo do Chico. Entendeu bem? Então o que acontece? O Públio Lentulus talvez ainda não estivesse preparado para a desvinculação com a Lívia, venceu. E se não está preparado, fatalmente os dois voltam como marido e mulher. O que tem? Entenderam a minha jogada? Tanto faz marido, mulher, ou pai e filho, isso não importa.
Para ela foi muito importante, então, essa encarnação, né? porque ela venceu. Com certeza. Ou seja, venceu o quê? Ele acusou ela de traição. E ele encarnou como homem e não traiu ele como homem sem estar desconectado com ele. Exato. Então, o Chico se desvinculou do Emmanuel, mas o Emmanuel não se desvinculou do Chico. Tá claro? Tá claro aí? Como é que é bonita a coisa? Por isso é que a mulher é superior ao homem. Se não, exceto se ao invés da Lília ser mulher, fosse parideira. Entendeu? Quer dizer, existe um momento apropriado para a desvinculação. A desvinculação. Seria semelhante, por exemplo, o indivíduo desvincula-se da escola porque ele se formou. Ele se formou, exato. E não como aquele que abandonou a escola. Exatamente. Fora de hora. Isso. E outra informação fantástica, gente. Veja bem, desvincular-se de uma mulher não é não precisar mais dela, mas é como consequência da desvinculação ficar como devedor de uma química que ela transferiu para ele e que é impagável, Esteu. Agora, poderá pagar. Quer dizer, um crédito que ela deu para ele. Isso. Mas ele ficou com esse débito para com ela. Seria assim como de Deus para nós. Para eu evoluir, eu tenho que tomar as coisas de Deus que Ele sabe e eu não sei. Só que eu tomo as coisas materializando-as em mim, sem tirar as espiritualizadas dele. Viu? Ou seja, enquanto eu não sei viver, eu transformo o abstrato em concreto, sem tomar o abstrato de Deus. Agora, eu transformando em concreto, o meu desafio é transformar depois o meu concreto tomado dele de Deus, transformar em abstrato meu. Deu a diferença que é fantástica? Deu? É lindo isso. E aí não é? O indivíduo tem que trabalhar com livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ou seja, vamos dizer, você e seu maridão lá, você sabe? Vamos dizer que o seu maridão tem detalhes que não condizem com a sua realidade. Então, perfeito. O desafio não é ele crescer até você. O desafio é você ter paciência de esperar quando ele quiser crescer. Se você fizer isso, apesar dele demorar, vamos dizer, 1000 anos a chegar no patamar que você considera o menos ruim ou certo, se demorar 1000 anos, você não vai ficar como o babá dele por 1000 anos, porque você teve paciência. Agora, se você não tiver paciência, Célia, você vai ficar prisioneira dele por 1000 anos. Entendeu bem? Porque se você tiver paciência, você está desvinculada. Se você não tiver paciência, você está preso ou vinculado a ele. Entendeu? Deu mesmo? Com certeza. Sabe, Charles? Pode ser o marido. Sabe, Charles? Agora, se houver ação ali, o indivíduo, o marido. Vamos lá. Saiu um pouquinho. Não tem perigo não. Nós não dissemos que a mulher não pode trabalhar fora. Nós dissemos que a mulher que se engravida não pode abandonar o filho para trabalhar fora. É isso que nós dissemos. Agora, a mulher tem duas opções se ela tiver uma estrutura correta na existência dela. Ou ela trabalha fora porque quer, ou ela renuncia a trabalhar fora porque quer e vai gerar um filho. Agora, tem uma porção de erros na nossa sociedade dentro disso que o Chaves trouxe. Uma porção de erros. Por exemplo, na atual conjuntura, é a maior estupidez de uma moça ficar grávida antes dos 30 anos. Por quê? Porque até os 30 anos ela deveria se emancipar, não depender do homem. Porque se ela depender do homem, ela está frita. Ou o homem bota cabresto nela e escraviza ela por causa dos filhos, e ela se escraviza por causa dos filhos, ou ele vai zombar dela.
ou ele vai tratá-la como um lixo. Então, a infraestrutura da sociedade está errada. Agora, depois que criou o filho, até os 14, 15, 16 anos, começa a se desvincular dos filhos. Aí sim, aí ela pode e deve trabalhar fora. Agora, por que ela pode e deve trabalhar fora? Porque tem atividades humanas que o homem jamais substituirá a mulher, como tem atividades humanas que a mulher jamais substituirá o homem. Ficou claro aí? Presta atenção séria. Presta atenção séria. Você concorda que existem homens na Terra? Por quê? Pensa bem. Existem homens na Terra porque existem mulheres. Com certeza. Agora, se os homens são frios, negligentes, são preguiçosos, é porque as mulheres não são mulheres de fato, venceu. Está claro? Uma mulher só pode educar corretamente um filho se ela souber primeiro para ela. Se vocês analisarem com calma, as moças ficam pensando assim: o espelho, o modelo que eu tenho de vida é a minha mãe. Primeiro eu. Uma mulher, uma moça não pode se espelhar na mãe. Ela tem que acrescentar aquilo que ela recebeu da mãe. Então, se ela se espelha na mãe, o que acontece? Ela está se acomodando num estágio evolutivo inferior ao dela. Então as mulheres hoje estão procurando ser mais ativas, estudar. Em todas as faculdades você vê lá, tem no máximo 10% de homens. Até em faculdade de Direito, que é coisa de homem. Até em faculdade de Engenharia, que é coisa de homem. Não é? Tem mais mulheres do que homens. Por quê? Porque as mulheres se enganaram na construção dos homens. Está claro? Está mesmo? O Chaves ali diz uma coisa interessante: nós queremos que os filhos sejam melhores do que nós. Só que a gente fica preocupado com o filho na escola, não é para saber, é para passar de ano. Começa o primeiro erro, não é? Às vezes o pai tem o vício do cigarro, fuma escondido, mas o filho, ele fala: meu filho não fuma, não faz mal. Só que ele se esquece de um detalhe: ele fumar escondido, está escondido de dia, que eu estou usando o cérebro de carne, mas à noite eu estou usando o cérebro espiritual, que eu devasso tudo. Então o meu primeiro amor está vinculado a meu pai e a minha mãe. Então eu vou fundo, eu devasso tudo. Então meu pai não tem moral para dizer para mim que eu não devo fumar. Isso é só um leve exemplo. Então o que acontece? Eu sei que eu sou uma criatura, que sei o que é certo e o que é errado, mas eu ainda tenho erros que eu não consigo vencê-los. Eu saber que eu tenho os erros e que não consigo vencê-los vale muito mais do que eu ter os erros e não me importar com os erros que eu tenho. Está claro? Por quê? Porque eu existo na Terra para aprender, não é para saber. Eu estou na Terra não é para acertar, eu estou na Terra é para pesquisar. Eu sou cobaia de mim mesmo, entendeu? E às vezes é uma aprendizagem. Exatamente. Não, no nosso atual estágio evolutivo, se eu acerto, eu fico convencido. Se eu erro, eu fico derrotado. Então são dois erros. Entendeu bem? E isso tem que ter um fim. E é onde as religiões falham. Entendeu? As religiões deveriam ser, de fato, escolas de vida. Porque as escolas de didática devem se envolver apenas com a didática. Por quê? Porque tendo a escola da vida na religião, na didática eu seria o melhor aluno. A tal ponto de, no dia da prova, o professor me entregaria a prova para eu fazer em casa, entendeu? Eu poderia fazer o que eu quisesse. Agora, eu não poderia fugir da minha consciência se eu tivesse consciência. Para eu ter consciência, eu tenho que temer a Deus. Aí entra Deus. O que é temer a Deus?
É saber que eu sou um Deus em potencial. Está claro? Entendeu bem? É temer a mim mesmo. É temer a você mesmo. Entendeu? Agora veja bem, gente. Aposentou-se na procriação. Veja bem. Uma mulher que consome uma encarnação inteira só cuidando da família, parece que ela perdeu. Eu digo que não. O maridão é quem deu duro lá fora para sustentar ela e a filharada toda. Agora, à noite, o maridão iria ensinar tudo a ela que ele aprendeu lá fora. Ou seja, lá fora, no ativo, o homem se sacrificaria. Por isso é que morre antes. Não é? Porque o desgaste é muito maior. Uma engrenagem grande tem que correr muito mais do que uma engrenagem pequena. A engrenagem pequena dá uma volta naturalmente, a grande tem que fazer isso para acompanhar a pequena. Porque são 10 dentes contra 30 ou 40 dentes. Então, o homem tem que acionar muito mais. Então, o que acontece? Quando um casal está corretamente unido, tudo que ele faz de dia gasta energia dele. E à noite ele vai gastar energia continuando e ela vai ficar de camarote assistindo todo o filme de tudo que ele fez. Ou seja, ele aprendeu fazendo, ela aprendeu vendo, vê se deu. Tá claro? Tá entendido aí, Silvio?